perseguidor. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta e vamos aprender com Jesus. É uma bênção. O nosso propósito neste exercício de 2024 foi não perder nenhum dia, se o Senhor nos concedesse todos os dias do ano, sem doença, sem impedimento, e trazer sempre uma palavra do Senhor Jesus. E hoje o nosso texto é Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. Um texto maravilhoso. E nós vamos ver que existe uma chamada para uma missão específica. Então, vamos aproveitar. É um bom dia com Jesus. Devemos ouvir a voz do Senhor Jesus através do texto sagrado. Mateus 8 e 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Louvado seja o nosso Deus. Que texto interessante. Não sei se você já meditou, se você realmente já pensou. Eu tenho a felicidade de ler e pensar as Escrituras. Eu fiz leitura como todo mundo, como todo crente. A leitura, hoje eu vou ler 3 capítulos. Aí ler 3 capítulos do Gênesis. Aí depois terminou o Gênesis. Hoje é 3 capítulos, 2 capítulos. Vai 2 capítulos de Êxodo. Para ler a Bíblia dentro de um calendário de orientação dos editores. É válido. É melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas para mim, não sei se é porque eu sou mais eficiente que os outros, para mim eu gosto de ler e pensar a minha leitura. Então, pensando esta leitura, um escriba empolgado, Jesus, vendo a multidão que sempre se formava, uma multidão ao lado deles, em torno de si, ele ordenou os discípulos que passassem para o outro lado do lago de Genezaré. E eles foram. Um escriba disse para o Senhor Jesus, certamente nesta mudança, porque em passar de um lado para o outro, que tinha lugares que eram 12 quilômetros, 13 quilômetros,
em passar de um lado para o outro do lago, a multidão se dispersava, ficava, nem todos, apesar de existirem muita atividade, muitos barcos e barqueiros, mas é claro que não dá para transportar uma multidão ali. Não daria para transportar uma multidão. Então foi aí um número limitado de pessoas, mas tinha um escriba entre eles. E o escriba disse para Jesus: Mestre, onde quer que tu... Eu que penso, eu vou para o outro lado também. Onde quer que tu vá, onde quer que tu fores, eu te seguirei. Jesus conhece o coração, a decisão. E Jesus disse para aquele escriba, possivelmente Jesus identificou algum interesse diferente do reino. Jesus disse, essa decisão, palavra do pastor Freire, esta decisão sua é precipitada, sem futuro. Sabe por quê? Porque raposas têm esconderijos, passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho paradeiro. O Filho do Homem não tem onde reclinar, onde pousar a cabeça. O Filho do Homem não tem estrutura humana, estrutura terrestre, estrutura. 3 orientações do Senhor Jesus. Raposas com seus esconderijos, pássaros com seus ninhos, ali eles se reproduzem, ali há segurança. Os pássaros têm uma sabedoria divina, praticamente. Na verdade, é a obra de Deus na sua criação, a ordenação de Deus em tudo da criação. As aves fazem ninhos que a gente... Como é que ela faz? Um bichinho simples, passarinhozinho pequeno, tecendo. Ele tece mesmo, ele faz um trançado legal. Não é fácil de entrar no ninzinho dele. Bom, e Jesus disse, as raposas têm seus esconderijos, suas tocas, seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem espaço, não tem casa, não tem esconderijo, não tem palácio, não tem buque. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um dos que seguiam a Jesus, um daqueles que estava sempre presente, tanto que é chamado de discípulo, no versículo 21, disse para o Senhor Jesus, Senhor, permita-me, me dá um tempo, deixa meu pai morrer. Deixa o meu pai morrer. Meu pai não entende, meu pai não gosta, meu pai é mais tradicional do que eu, e meu pai não entende esta missão. Deixa eu sepultar meu pai. Quando meu pai morrer, quando eu enterrar meu pai, eu fico livre para te seguir. Aí Jesus diz para ele, deixa essa missão para os mortos. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Aqui em Mateus ele é sucinto nessa exposição, mas o Lucas diz que Jesus disse, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então o que acontece é que a gente aprende com Jesus a respeito de uma chamada específica. O escriba não tinha chamada específica. O escriba teve boa vontade. Certamente era uma pessoa de bem. Só se acompanhou com o Senhor Jesus, assim, pessoas de bem. Muito embora tivesse o Judas e outros se aproveitaram da situação no finalzinho, mas tinha que se cumprir, tinha que acontecer a traição. Mas este escriba era uma pessoa de bem,
mas não tinha chamada específica. Ele ia ser sempre um escriba. Ele não iria servir ao reino de Deus. Ele não teria uma missão como o fariseuzão. O fariseuzão Saulo só se converte entre 5 e 7 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O Saulo, quando se converte, entre 5 e 7 anos depois da ressurreição de Jesus, perseguidor da igreja, não entendia, possivelmente era muito parecido com o pai do escriba, não entendia, não aceitava, não tolerava qualquer coisa diferente da lei. E Jesus não descumpriu a lei, pelo contrário, Jesus era o cumprimento fiel da lei, mas eles não entenderam. O escriba não tinha chamada, o mestre não tinha chamado o escriba se ofereceu. Eu vou com o Senhor para qualquer lugar. Eu irei contigo aonde quer que tu vá. Aí Jesus não descarta, não diz, não desagrada, não desengana, mas põe 3 situações: raposas com esconderijos, aves com lugar para aninhar-se e o Filho do Homem sem lugar nenhum. O texto silencia, não diz o que aconteceu com o escriba. Ele pode até ter se convertido, o texto silencia e ninguém vai dizer o contrário. Mas o Filho do Homem, que estava, quem sabe, bem e gordo, saudável e gordo e sadio, gordo e sarado. Mas o Filho só teria liberdade de seguir a Jesus, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, quando o Pai falecesse. Ele não poderia, não deveria, no seu conceito, desagradar o Pai. Só que o Senhor Jesus já tinha ensinado: se alguém honrar o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se honrar seu filho, sua mãe, seu irmão, seus parentes, mais do que a mim, não é digno de mim. E também o texto silencia. Não fala se este discípulo entendeu e comprou a ideia maravilhosa de Jesus. Deixa os mortos cuidar de teu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos. Jesus também não via possibilidade de mudança no coração do velho. Eu leio pensando. Claro que não significa que o pensamento humano vai encaixar e entender toda a plenitude das Escrituras, mas o pior é ler como quem lê alguma revistinha. O pior é ler como quem lê alguma historinha, algum artigo bem escrito. Então, meus amados irmãos, é a palavra para você, para mim, para nós, para a igreja enquanto ela estiver na terra. Não sabemos o que vai acontecer e nem quando. Pode acontecer muita coisa ainda antes da igreja ser chamada. Porque há muita abominação, há muita corrupção, há muita perversidade e o Evangelho está se tornando uma mercadoria apenas para muita gente. Mas ainda vai ter muitos para conhecer Jesus, se render ao Senhor Jesus, amar o Senhor Jesus e servir o Senhor Jesus com graça. Nós vamos fazer a nossa intercessão. E a intercessão hoje é específica pela irmã Lúcia. Ela vai para a Itália sábado e nós vamos orar por ela, orar pela sua família, orar pelo Francisco, pelo João Paulo, Pedro Paulo, pela Luciana, que é a anfitriã que vai receber a mamãe na Itália, o Luíde, e orar pela família do Luíde, a Martina e a dona Carmela. Vamos orar por eles. Bendito Senhor,
Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Guarda, meu Senhor, os nossos amados irmãos. Guarda a tua igreja. Manifesta o teu poder cada dia, Senhor. Faz com que tenhamos, ó Senhor, a disposição para te seguir, onde tu quer que nós possamos ir. Ó Deus, nos dá graça, disposição, alegria, discernimento e coragem para ir. Anunciar a tua palavra, visitar os fragilizados, levar o conforto a quem está aflito. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, agora te apresentamos, meu Senhor, a irmã Lúcia. Leva ela em paz, guarda, livra, Senhor, de qualquer contratempo, leva em paz. Dá a tua graça, abençoa a Luciana, abençoa o Luíde, guarda, Senhor, a mãe do Luíde, guarda a sua irmã, toma em tuas santas mãos, abençoa os teus servos ali, os teus filhos, meu Senhor, os nossos amigos. Também, Senhor, suplicamos pelo irmão Francisco, pelo Pedro Paulo, João Paulo, guarda eles, toma eles em tuas santas mãos, dá vitória em tudo. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.